Bom dia! Hoje nós vamos apresentar o trabalho de história sobre África, Egípcios e Cuxitas. O trabalho será apresentado pelos alunos do primeiro MTech Administração, Beatriz, Gisele, Maíra, Caian e eu, Vitória. A África é conhecida pela sua história e pelo seu título de Mãe da Humanidade, por indício de ser o primeiro continente a ser habitado por humanos, mas principalmente pela sua cultura, além de boa parte ser trazida ao Brasil após a escravidão vir para o país, como o tranças nagô, a feijoada, a capoeira, o candomblé, a umbanda, que apesar de ser próprio do Brasil tem raízes africanas, entre outros. Os escravos da época se rebelaram, levando a revoltas violentas contra os responsáveis pela escravização e tráfico de escravos, tanto que o século XIX é marcado justamente pelas ações do tipo. Com o movimento abolicionista, que significava acabar com a escravidão, fugas começaram a ser frequentes e elas podiam variar em grupos ou individuais. E quando livres, esses mesmos escravos eles se entregavam a autoridades, alegavam o que havia acontecido e quem eram os responsáveis por tal atitude. Há mais de 5 anos, um filme com origem africana ficou conhecido pelo menino que andava sem roupas, cujo nome é Kirikou e a Feiticeira. Ele retrata uma lenda local e a pobreza situada. Muitas pessoas se perguntam do porquê a África ser um continente e não um país. Isso se dá porque a cultura e a etnia da África é homogênea, diferente de países que a cultura e a etnia são visíveis. A África tem diversas curiosidades e eu vou citar 2 delas. A primeira é que de 30 países mais pobres do mundo, 21 deles são africanos. E a segunda é que o Rio Nilo e o deserto do Saara são o maior rio e deserto do mundo e se localizam na África. A África ela pode contar a história de toda a humanidade. Como já vimos, ela passou por vários processos de independência, descolonização, ela participou da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, da Conferência de Berlim, do imperialismo e de outros diversos processos que alavancaram ainda mais o seu nome. Vou falar um pouco da África Setentrional, mas não exatamente sobre todos os países da África Setentrional, pois é composta por 6 países, que é a Argélia, Egito, Sudão, Marrocos, Tunísia e Líbia. Vou falar sobre o Egito e o Sudão. Sudão, que já foi conhecido como Reino de Kush. Bom, sobre o Egito. É localizado no nordeste do continente. É traçado pelo maior rio do mundo, no caso o Rio Nilo, e tem um clima extremamente árido. O relevo pode variar na região leste e oeste. Seu território abarca a Península de Suez, que é uma das vias marítimas mais importantes para o comércio internacional. Possui 100 milhões de habitantes e é um país agrário, com a economia dependente do petróleo e da agricultura. O Egito tem uma cultura extremamente rica e diversa, com relação à população, tradições e costumes. Tem grande influência árabe e muçulmana, e isso reflete nas manifestações culturais, religiosas e no idioma. Sobre o Sudão. A cultura é baseada no Islão, que trouxe uma língua e uma religião comum aos povos que hoje habitam o que é chamado de Sudão, mas que já foi conhecido como Reino de Kush. Mas essa uniformidade é um pouco ilusória, pois Sudão é habitado por 570 grupos e esses grupos falam mais de 145 línguas diferentes. Assim como nos outros países, a cultura árabe é importante, mas não exclusiva. Existem importantes traços da cultura egípcia e do mundo núbio pré-islâmico. A antiga religião egípcia foi a combinação de mitos e crenças e práticas religiosas no Egito Antigo. Essa combinação era extremamente importante na vida dos egípcios por influenciá-los em diversos aspectos. A religião politeísta, ou seja,
Esse conjunto de crenças era composto por vários deuses, entre os quais se destacavam Ísis, Horus e Osíris. Os egípcios, eles acreditavam que da vida após a morte, que a Terra seria apenas mais uma das etapas da existência. O Médio Império ele foi marcado pela recuperação do poder dos faraós, que estava enfraquecido devido às ações dos monarcas. Por volta do ano 2000 a.C., os príncipes tebanos derrotaram os nomarcas e transferiram a capital egípcia para Tebas. E assim que eles conseguiram estabelecer a paz e reorganizar o exército, nesse período, houve a conquista de religiões ricas em cobre e em ouro, a Palestina e a Núbia. Entre 1800 e 1700, por aí, houve uma invasão no território egípcio, na qual os povos vindos da Ásia usaram armas de ferro nos cavalos e tomaram o poder e permaneceram dominando o Egito até o ano de 1580 a.C. O novo império ele teve início com as expulsões dos Icos pelos príncipes de Tebas e a restauração do poder dos faraós. O período ele foi marcado pela tentativa de reforma religiosa promovida, com os objetivos políticos de diminuir e do poder sacerdotal, que ameaçava o poder do faraó. E ele unificou todos os deuses que simbolizavam pelo disco solar. Após a morte de Amenófis, o império foi assumido por Tutankhamon. Em seguida, os que foram os últimos grandes faraós do novo império, Tutmoses ele retomou a política imperialista e entrou em guerra com os hititas e assinou a paz com os açórios. Com a morte do último grande faraó, a civilização egípcia ela entrou em decadência e houve uma série de invasões no Egito. Primeiro pelos assírios e em seguida pelos persas e depois pelos macedônicos e por fim os romanos. Com uma estrutura bastante rígida, a sociedade egípcia era organizada com critérios religiosos e econômicos. Na posição intermediária estavam as camadas privilegiadas que faziam parte do Estado. Os sacerdotes que tinham intercumbência, eles organizavam os cultos e festividades religiosas. Os nobres e os oficiais militares, os altos funcionários que ficavam responsáveis pela administração e a arrecadação. A base da estrutura social ela era formada por soldados que tinham principalmente a responsabilidade de garantir a homogênea do poder do faraonítico através de armas, camponeses e artesãos. O Antigo Império ele teve início quando Menes se tornou o primeiro faraó entre 3.200 a 2.300 anos antes de Cristo, que o período ele foi marcado pelo apogeu da civilização egípcia, na qual era realizado expedições para a exploração mineral das minas e do Mar Vermelho. Além disso, fundaram acampamentos estratégicos e uma frota marinha, adquirindo cobre, ouro, madeira, mira e entre outros, que durante esse período houve avanços no campo da arquitetura e da arte e a tecnologia. Depois de anos, o poder dos faraós foi se desgatando por volta de 2.300 anos antes de Cristo.
e o Egito passou por uma crise social provocada por conflitos e disputas internas, com a diminuição do poder do faraó, que foi os governantes regionais, que eram chamados de nomarcas, que eles começaram a desafiar a autoridade. A civilização egípcia desenvolveu muitos conhecimentos na área da matemática e da astronomia. Eles usavam principalmente a parte da matemática, que eles usavam frações, os cálculos da área do círculo e os trapézios. Eles usavam esses tipos de cálculos para eles conseguirem saber quando seriam as cheias do Nilo. E eles também usavam para dividir o espaço entre as terras. Eles também desenvolveram o conhecimento na área da anatomia humana, que eles usavam naquela época para desenvolver as cirurgias, quando tinha algum tipo de fratura, alguma dor no estômago ou no coração. Os principais núcleos da civilização egípcia foram os nomos, que se dividiram entre dois reinos, que foram o Baixo e o Alto Egito. Com a unificação dos reinos, Meneses se tornou o primeiro faraó egípcio, dando início ao período dinástico, que se dividiu entre o Médio Império, o Antigo Império e o Novo Império. Que no Egito, além do faraó cumprir a função de chefe administrativo, militar, juiz supremo, sacerdote, ele também representava a encarnação dos próprios deuses. A história do Antigo Egito também foi marcada por milhares de crises ao longo desses 3 períodos de declínio. A partir do século 7 a.C., quando o Egito foi invadido por vários povos e perdeu o seu antigo esplendor. A civilização egípcia, ela se desenvolveu no nordeste da África, que foi uma região que é conhecida como Crescente Fértil, que foi formada por diversos povos. Entre eles tinham os amíticos, os semitas e os núbios, que a civilização teve seu crescimento fortemente ligados aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. Eles passavam a se organizar por núcleos para desenvolver as atividades mais produtivas. A atividade agrícola, ela passou a fazer mais parte do cotidiano do homem, que houve a domesticação de animais, a invenção dos primeiros arados e a construção de canais. Bom, agora eu vou falar sobre os Cuxitas. Os Cuxitas, ou Antiga Núbia, como também eram conhecidos, eram povos negros africanos localizados no sul de Assuã. Tinham como principal atividade a agricultura, pois habitavam as margens do rio Nilo, e isso facilitava na hora da cultivação. Eles também eram considerados um dos povos mais ricos da época, pois em sua região havia uma grande exportação de ouro. Às vezes, os cuxitas capturavam outros povos e os transformavam em escravos. Isso, de certa forma, gera um conflito em nossa mente, já que estamos acostumados com a ocasião de que somente brancos escravizavam negros. Porém, o assunto se aprofunda mais. Para ter acesso a informações sobre outro reino, ou pela rivalidade, e até mesmo por invasão de território, os cuxitas capturavam essas pessoas e os transformavam em moeda de troca, o que naquela época não era tão terrível assim, já que eles faziam isso para quitar dívidas ou também para ganhar mais dinheiro. Naquela época, o modo de política era um pouco diferente. O povo deveria ficar sob o domínio de um rei, que era escolhido entre sacerdotes, líderes militares e religiosos. Eles também tinham o costume de fazer um ritual para oficializar o rei. Os cuxitas lançavam sementes ao chão e perguntavam se era aquele rei que deveria governar o povo. Se a resposta fosse positiva, eles levariam aquele novo rei para ser apresentado ao deus do templo. Além desses, também adoravam deuses que tinham a cabeça de animais e o corpo humano. Entre eles estavam a Pedemeque, que era o deus leão, a divindade da guerra. Faziam oferendas e rituais a ele quando eles tinham alguma guerra, alguma luta, e pediam proteção e ajuda.
E também tinha o Sibomequer, que era o deus orientador. Eles também faziam oferendas e rituais para ele, pedindo orientações sobre vidas e muitas outras coisas. Assim como os egípcios, os cuxitas também eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Entre eles estavam Amon, o deus do sol, Osíris, deus dos mortos, e Horus, o deus falcão, protetor dos vivos. Por fim, os egípcios dominaram o reino de Cuxi após a vitória sobre os Ixos em 1561. Com isso, eles saquearam e incendiaram a capital de Cuxi, que era Napatá. Ainda assim, os cuxitas conseguiram se reerguer mais uma vez. Só que, com muitas rivalidades entre os comércios, o reino de Cuxi começou a declinar novamente. E com isso foi perdendo suas forças e suas riquezas, e assim foi dominado por fim pelo reino de Axum. Historiadores acreditam que o reino de Cuxi é um dos reinos mais importantes para a antiguidade da África, não somente pela sua história e sua cultura, e também pela sua grande riqueza esbanjada naquela época, mas também porque as nações eram governadas por reis e rainhas negros, trazendo uma grande importância ainda mais para essa cultura. Semelhança entre os povos egípcios e os cuxitas. Cultura. No Egito, a cultura foi profundamente marcada pela religiosidade devido às grandes construções de templos e grandes pirâmides, que serviam de túmulos para os faraós. A crença na vida após a morte também teve muito significado, pois eles acreditavam na mumificação e na preservação dos corpos daqueles que se foram. No reino de Cuxi. A cultura de Cuxi ligava-se muito à cultura egípcia. A principal atividade da cultura era acumular riquezas, controlando o comércio de mercadorias vinda do sul da África. Com isso, muitos elementos da cultura egípcia foram adotados pelos cuxitas. Por outro lado, várias tecnologias do reino de Cuxi foram adotadas pelos egípcios, principalmente ligados à caça e à guerra dentro da cultura. Religião. No Egito, os povos egípcios são considerados politeístas. Essa religião é composta por vários deuses, mas Osíris, Ísis e Horus tinham destaque nas crenças dos povos egípcios. No reino de Cuxi, os povos cuxitas também são considerados politeístas, tendo Amon como deus do sol, Osíris e Horus como deus falcão e o protetor dos vivos. Nas crenças de Cuxi, esses são os deuses que se destacavam-se. Civilização. Os povos egípcios possuíam uma das maiores civilizações que se desenvolveu no nordeste da África, localizada na África Setentrional, em uma região denominada como Crescente Fértil. A civilização teve seu crescimento fortemente ligado aos recursos hídricos ligados diretamente ao rio Nilo. Reino de Cuxi. A civilização de Cuxi ficou marcada por estar no Velho Testamento, que registra um personagem bíblico, Cuxi, que também se estabeleceram no nordeste da África, localizado na África Setentrional. Sociedade e economia. A sociedade egípcia era organizada em base nos critérios religiosos e econômicos. Tinham como objetivo trabalhar em funções das atividades no Estado, em funções somente e para o faraó, colocando o faraó no topo da hierarquia para todos do Estado. E a sociedade do reino de Cuxi era diversificada, obtendo uma dinâmica na agricultura e no comércio. Nas suas atividades eram feitas às margens do rio Nilo. Baseada nas civilizações, eles viviam ali no rio Nilo, fazendo suas atividades, extraindo mercadorias do sul da África e tendo melhores resultados no comércio e na sociedade entre eles.